liberdade que gera responsabilidade. Gálatas capítulo 5, do verso 1 até o verso 15. Eu quero tentar fazer uma exposição para os irmãos, por breve. A carta de Paulo aos Gálatas fala de liberdade, porque as igrejas daquela região, na época, elas estavam passando por uma dificuldade. Tinha um grupo de judaizantes de Jerusalém, que parece que eles iam seguindo as viagens missionárias de Paulo. Paulo passava em uma determinada cidade, organizava uma igreja na casa de alguém, ou em algum lugar. De repente chegava esse grupo judaizante, trazendo as práticas judaicas para os gentios. E lá nessas igrejas dessa região, estava acontecendo muito isso. Os judaizantes estavam querendo que todos os gentios que se convertiam fossem circuncidados. Mas a circuncisão era a prática judaica, não era a prática para os gentios. A circuncisão para o gentio ela é feita no coração, o apóstolo Paulo diz. Então Paulo estava lutando com essas dificuldades com aquelas igrejas. Então Paulo, ele escreve essa carta falando de liberdade. Eu vou ler o versículo daqui a pouco, que não é para a gente nos colocar novamente embaixo desse jugo que Jesus nos tirou. Jesus nos tirou de debaixo da escravidão. Agora a gente fica caçando jeito para botar, parece boi, né? Boi já viciado na canga, né? Procura. Esses dias me mandaram um vídeo de um boi que o dono não precisava mandar ele colocar a canga no pescoço dele, não. Ele dava um jeito lá, ele ficava no meio dos varais do carro de boi, e ele com chifre, ele ia fazendo até que ele jogava a canga no pescoço. E aí o dono só vinha, passava uma cordinha aqui de baixo, prendia, pronto, estava feito. Tem muitos crentes assim. Foi liberto por Jesus. Jesus falou: agora viva nessa liberdade, mas ele fica caçando alguma coisinha para pôr no pescoço, né? Para atrapalhar a caminhada. E às vezes a gente escuta muito as pessoas do mundo, as pessoas que não são crentes, falarem as coisas para a gente. Você não tem liberdade para nada. Uma vez eu trabalhava numa multinacional, numa empresa, numa fábrica, e a gente sempre estava tendo umas confraternizações lá. E em uma delas, um colega chegou e falou para mim assim: Sérgio, vocês crentes, vocês não têm liberdade para nada? Eu falei: tenho. Eu tenho toda a liberdade do mundo. Eu tenho inclusive liberdade para dizer não a isso que você está me oferecendo. Eu tenho liberdade. Eu tenho liberdade para escolher aquilo que eu quero fazer. Eu tenho liberdade para dizer: isso aqui faz bem para a minha saúde, isso não faz, então eu não quero. E é isso que o apóstolo Paulo trata na carta aos Gálatas. Eu quero ler essa primeira porção da palavra de Deus, que é do capítulo 5, dos versículos de 1 a 15. E depois a gente vai fazer um comentário a respeito disso, do que diz a palavra do Senhor. Capítulo 5, de 1 a 15. Assim diz o Senhor: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouça bem o que eu, Paulo, lhes digo: caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declaro a todo homem que se deixe circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem.
quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Finalzinho aqui, Paulo parece estar descrevendo uma briga de cachorro, não? O cara estão se mordendo aí, né? Cuidado para não se destruir. Mas ele está falando para as pessoas. Olha, Paulo, ele está, nesta carta, nesse trecho que nós lemos, ele está exortando os Gálatas, e a nós também, a ficarmos firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não mais metermos debaixo do jugo da servidão. Jesus, o nosso Senhor e Salvador, Ele veio trazer liberdade. Ele veio nos trazer a liberdade. Ele veio nos trazer a libertação. João capítulo 8, verso 32, diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, vos dará liberdade, vos livrará. Livrar por quê? Da condenação eterna que pesava sobre nós. Nós andávamos curvados com o peso da condenação. Mas Jesus veio e tira essa canga de cima de nós, tira esse peso que a gente carregava de cima da gente. E Ele crava tudo isso na cruz. Por isso que no primeiro versículo, Ele recomenda aos irmãos: fiquem firmes na liberdade. Fiquem firmes na liberdade. Não tenham medo em dizer: eu sou livre. Eu sou livre em Cristo. Não sou livre por causa dos meus méritos. Não sou livre simplesmente porque eu sou bom. Não, a Bíblia diz que não tem nenhum justo, nenhum sequer. Quando alguém chama Jesus de bom, ele diz: ninguém é bom, bom é somente Deus. Então nós não somos livres por causa dos nossos próprios méritos. Nós somos livres porque Jesus nos libertou. E é isso que nos traz essa garantia de poder que Paulo fala com a gente: firmes, fiquem firmes, não se deixe levar. Constantemente, irmãos, constantemente nós somos tentados. Constantemente nós somos tentados. Se alguém diz que não é, eu acho que tem alguma coisa errada. Mas eu nunca sou tentado, não. Não tem alguma coisa errada aí, viu? Porque a Bíblia diz que nós temos um acusador que fica constantemente nos acusando. Às vezes a gente tem vontade de fazer alguma coisa. Às vezes a gente tem vontade. Mas por que a gente não faz? Porque a gente sabe que foi daquilo lá que Jesus nos libertou e a gente vai se meter naquilo de novo.
Nós somos ovelhas. Nós não somos burros. Nós somos ovelhas. E ovelha é inteligente. Para saber de um perigo. Por isso que Paulo diz: vocês estão livres. Cristo libertou. Então não procure mais, cuidado com esse jugo que quer cair na vida de vocês. Constantemente tem alguma coisa querendo nos amarrar, querendo nos levar de volta para aquela vida. No versículo 13, Paulo nos avisa contra esse abuso, contra o abuso dessa liberdade da justificação cristã. Sabe, meus irmãos, muitos de nós não entendemos muito bem essa questão de sermos salvos pela graça. Uma vez salvo, salvo para sempre. Eu creio nisso. Porque a Bíblia ensina isso. Mas tem algumas pessoas que abusam. Dizem assim: eu já sou salvo mesmo, agora não tem mais nada que me condena, não tem mais nada que pode me levar, ou que pode me tirar da rota do céu. Agora eu estou garantido, então eu posso aprontar, eu posso fazer tudo o que eu quiser, porque eu já tenho o selo do Senhor na minha vida. Olha, por aquilo que eu entendo de Bíblia, pelo pouco que eu conheço da Bíblia, eu posso dizer o seguinte: que uma pessoa que pensa assim, uma pessoa que tem esse tipo de pensamento, ele não se converteu, ou ela não se converteu, a pessoa não se converteu. Precisa se converter. Uma pessoa convertida, uma pessoa que tem consciência de que foi salvo, ele sabe que ele foi liberto, ele sabe que ele está livre da prática dessas coisas. Mais adiante, no versículo 22, no versículo 19 em diante, o apóstolo Paulo, ele vai falar com os irmãos dessas igrejas sobre essa diferença de quem foi liberto e de quem não foi liberto. A partir do verso 19, ele dá essa lista aí, interessante. No começo da primeira lista, ele diz: as obras da carne são. E ele dá uma lista enorme lá de coisas que Jesus nos libertou delas. E às vezes a gente quer voltar a praticá-las. Mas se ele nos libertou, por que é que nós vamos procurar isso aí de novo? E a partir do verso 22 em diante, ele fala: mas o fruto do Espírito é. Mas o fruto do Espírito é. E Paulo ainda diz: aqueles que nasceram de novo, crucificaram a carne com os seus prazeres. Então não volta a ter de novo essa canga no pescoço que o leva a ser subjugado pelo inimigo. Então ele não abusa dessa liberdade. Ele não abusa dessa liberdade, porque ele sabe que o dia que ele se deixar levar, ele volta para a lama. E aí a Bíblia diz que o estado dele, o segundo estado, é muito pior do que o primeiro. Eu quero ler o verso 13. Diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Vocês foram chamados para a liberdade. Não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. A carne pede para fazer.
Todos nós sabemos dessa guerra que existe em nós. A velha natureza com a natureza nova, a natureza de Cristo, estão constantemente brigando dentro de nós. A velha natureza querendo nos puxar para as velhas coisas. Mas o Espírito nos convencendo de que nós precisamos caminhar no sentido contrário dessas coisas. O que é a liberdade cristã? O que é a liberdade cristã? É um estado ou condição que o crente tem diante de Deus em Cristo, e um sentimento que corresponde a essa condição. Há um hino no cantor cristão, e também no hinário para o culto cristão, e outros hinários também tem, que diz assim: livres do medo temos ficado, Cristo Jesus morreu, levando o pecado. É uma letra bonita e verdadeira, que diz que Cristo, que nós ficamos livres do medo dessa escravidão. Nós não temos mais medo dela. Eu não tenho. Eu sei que o diabo toda hora está me tentando fuçar na lama. Toda hora. Mas toda hora eu posso clamar a Deus e falar: Senhor, me mantém livre, porque eu não quero voltar a ser o que eu era. Eu já falei para os irmãos, com 17 anos de idade, ele me libertou. E já vão quase 59 anos. Essa luta não é mole, não. Mas a liberdade cristã é esse estado, é essa condição que o crente tem, é esse sentimento que ele pode dizer: livres do medo temos ficado, ou tenho ficado. Jesus morreu levando o pecado, levando o meu pecado. Eu não sou mais preso a ele, ele não me domina mais. Continuo sendo pecador? Claro. Mas Paulo diz que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Amém. É verdade que às vezes alguns se deixam dominar, mas o pecado não tem domínio sobre nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 1, ele diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação, nós fomos libertos dessa condenação. E Paulo diz: nenhuma condenação há. E no decorrer deste capítulo 8 de Romanos, ele vai falar muitas vezes que nós estamos presos a condenação nenhuma, e que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Essa é a liberdade que Jesus nos dá. E também João capítulo 8, verso 36, e Gálatas, conforme já li, capítulo 5, verso 1. João 8, 36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Certa vez perguntaram para Russell Chet se era possível um crente perder a salvação. Se era possível alguém perder a salvação. Ele disse: depende. Depende. Aí depende de quê? Depende de quem te salvou. Depende de quem te salvou. Se foi Jesus, se Jesus é o seu Salvador, então não há possibilidade de você perder a salvação. Mas se você crê na salvação por outros meios, pelas obras ou por merecimento, então você está arriscado a perder. Ou talvez nem perder, porque não tem.
No capítulo 5, verso 1, Paulo diz: estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. A escravidão religiosa é aquela que oferece salvação a preço dos méritos. E infelizmente, meus irmãos, hoje, nessa confusão teológica que a gente está vivendo já há alguns anos, a salvação está sendo oferecida através de merecimentos, através de alguma coisa que você pode comprar. E está acontecendo tanta aberração, que hoje está dando nojo de ouvir determinadas coisas. Parece que as pessoas são libertas, foi o que o Alberto disse hoje pela manhã na EBD. Hoje em dia vai se evangelizar alguém, e você começa a dar uma lista de não para a pessoa. E aí a pessoa olha para você, Alberto disse isso hoje pela manhã. A pessoa olha para você e fala: ei, peraí, o fardo lá de fora é mais leve do que esse. Eu não quero esse fardo pesado nas minhas costas, não. Eu prefiro o fardo leve. É lógico que o fardo leve vai levá-lo à condenação. Mas o fardo que Jesus nos dá, conforme Mateus capítulo 11, o fardo é leve. Nós, através dessa religiosidade, através dessa escravidão religiosa, é que nós queremos imputar nas pessoas um peso que nem mesmo nós carregamos. Quando eu me converti, era proibido o crente ver televisão. Isso foi em 1960. Era proibido, era aquele caixotão, né? Naquela época era a caixa do diabo. Era. Mas aí nós descobrimos: juventude não presta. Juventude não tenta enganar, não, nunca. Aí nós descobrimos que a liderança, que a nossa liderança, via televisão não na casa dele, mas na casa de parente. Ele falou: ué, que negócio é? Pode ou não pode? Não pode ter em casa ou não pode não ver? Como é que é essa história? É uma escravidão que a gente quer colocar, e essa escravidão Jesus já tirou das nossas costas. As pessoas querem imputar um preço. As obras humanas, eu sou salvo por aquilo que eu faço. Distribuir cesta básica, dar dinheiro para as pessoas que ficam nos cruzamentos. Não fazem isso com a intenção de ajudar a pessoa, mas fazem isso na intenção de uma pretensa busca de salvação. Eu conheço uma pessoa assim. Cristo nos tornou livres do domínio de qualquer lei que coloque uma etiqueta, um preço na salvação. A salvação não tem preço. A salvação não tem preço. Nada que você possa fazer te garante a salvação, a não ser entregar a sua vida para Jesus, crer nele, recebê-lo como seu Senhor e como seu Salvador. Havia um preço, havia um preço, havia uma etiqueta, havia uma cédula, mas essa cédula Jesus atirou quando ele pagou por nós com o seu precioso sangue. Amém. Só através dele. Como é que nós vamos usar esta liberdade? Eu posso usar a liberdade? Posso. E devo usar.
Só que Paulo diz: não usem dessa liberdade para vos meter debaixo da escravidão, mas use dessa liberdade para ser mais livre ainda. Ao dizer aos Gálatas como usarem a sua liberdade em Cristo, Paulo diz no versículo 13, que eu li e faço questão de ler: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor ou pela caridade. Como é que nós vamos usar essa liberdade que Jesus nos dá? Em benefício dos outros. Em benefício dos outros, não buscando a recompensa, não buscando um retorno. Eu entrego meu dízimo, mas eu espero um retorno de Deus. Eu vou dar R$10 de oferta aqui, mas Deus vai ter que dar 100. Senão não dá, não. Infelizmente, muitas pessoas estão pensando assim e são incentivadas a agir dessa maneira. Não é isso que Jesus fala que nós devemos usar dessa liberdade, mas servir-vos uns aos outros. Quando nós servimos uns aos outros, nós servimos a Deus. É a forma que nós temos para servir a Deus. Deus não precisa de absolutamente nada nosso. Nada. Quando nós queremos servir a Deus, nós servimos às pessoas. E a gente agrada ao Senhor fazendo isso. Vamos tentar entender um pouquinho dessa liberdade que nós temos. Do significado dessa exortação do apóstolo Paulo, que para a gente usar com sabedoria essa liberdade que Deus tem nos dado. Muitas pessoas têm caído feio, porque não estão sabendo se agarrar a essa liberdade, não estão usando essa liberdade como devem usar. Estão dando vazão aos desejos da carne. Estão querendo satisfazer as paixões da carne. Mas não é assim que Jesus fala para a gente, que Paulo fala para a gente aqui nessa carta. Não usem esta liberdade para satisfazer as paixões carnais, mas pelo amor sirvam uns aos outros. A carne é o símbolo da natureza humana caída e sua condição depravada. Quando a Bíblia fala em carne, não deis lugar à carne, não deis ocasião à carne. Ele está falando dessa natureza pecaminosa, dessa natureza malvada que nós temos. Não significa o corpo em si, mas os desejos humanos de uma criatura caída. O corpo não é a fonte do pecado. O corpo não é a fonte do pecado, mas pode ser usado como instrumento do pecado. Meu corpo é templo do Espírito Santo. O seu é? Então ele não é a fonte do pecado. Ele pode ser usado por causa das nossas fraquezas. O coração humano como fonte de pecado nunca significa o órgão físico. Nós vemos em Mateus capítulo 15, versículo 19: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. É a fonte, é a origem. Ele diz: do coração procedem todas essas coisas que nos levam a pecar contra o Senhor.
a usar de maneira errada, de usar de maneira equivocada a liberdade com a qual Cristo nos libertou. Meus irmãos, o meu irmão, minha irmã, como é que você tem usado essa liberdade que Cristo te deu? Quando Ele te libertou lá do pecado, quando Ele te tirou lá do lamaçal do pecado, quando Ele te tirou da escravidão e te colocou num lugar seguro, livre, será que você ainda está vivendo nessa liberdade? Ou será que você está sendo escravizado? Ou está se deixando escravizar? É uma conversinha fiada. Aquelas piadinhas. São aquelas intenções do coração. Aquele comportamento. Eu fui pastor de uma igreja e tinha um irmão lá, tipo assim, irmão Estevão, tinha um comércio. E aquele comércio era muito frequentado. Um dia eu cheguei lá no comércio daquele irmão, tinha lá mais 2 crentes. O pessoal todo que trabalhava lá era crente. Tinha mais 2 crentes. E tinha uns 3 ou 4 não crentes, fregueses. E aqueles fregueses estavam, na hora que eu cheguei, estavam contando uma piada. Muito suja. A gente brincava, pesado e sujo. O elefante caiu na lama. Não era, não. Era uma piada bem vagabunda mesmo. Aí eu cheguei, o rapaz não me conhecia, continuou contando a piada. E quando eu ouvi o teor da piada, eu saí e fiquei na calçada. Aí quem estava contando a piada disse, ele não gosta de piada, não? Aí os crentes ficaram sem graça. Mas por que aquelas pessoas faziam isso naquele estabelecimento? Porque o dono permitia. O dono permitia. Ria das piadas. Ia minando a liberdade que Jesus Cristo deu para ele. Porque aquelas pessoas, quando eles contavam a primeira piada, se ele falou, opa, aqui não, o ambiente aqui é diferente, não desejo que fique falando isso aqui não. Pronto, acabaria o assunto. Mas ele foi, deu risada, não falou nada, as pessoas se sentiam no direito, todas as vezes chegavam lá, contavam as piadas. E ele perdeu toda a autoridade para dizer não. Como é que você tem deixado a sua liberdade ser minada pela presença do inimigo? Quantas vezes? Como é que você tem usado a liberdade? Eu sei que todos os meus irmãos e irmãs aqui trabalham em ambiente misto. Como eu trabalhei muitos anos. Mas qual é o seu comportamento lá dentro? Você demonstra que você é livre ou você deixa colocarem canga no seu pescoço?
apóstolo Paulo, ele diz que nós somos livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Você é livre? Você é livre? Jesus te libertou. Você goza dessa liberdade em Cristo? Ou você ainda é subjugado pelo peso da condenação? Se você ainda não tem essa liberdade, a liberdade que Cristo dá, eu quero convidar você nesta noite a ser livre. Livre em Jesus. Livre. Como que você pode ser livre? Entregando a sua vida para Jesus. Confessando como seu Senhor e seu Salvador. Você pode hoje ser livre. Ou se você deixou alguma coisa te prender, hoje é o dia de você clamar de novo pela sua libertação. E exclamar: em Cristo, eu sou livre. Em Cristo, eu tenho a liberdade. Tem alguém hoje? Se tem, onde você está? Levante a sua mão. Se você quer desfrutar dessa liberdade que só Cristo pode dar, levante a sua mão. Onde você está? Onde você está? Levante a sua mão. Eu oro pela sua vida depois. Deus abençoe. Deus te abençoe. Pode baixar a sua mão. Tem alguém mais? Alguém que precisa dessa liberdade. Deus abençoe. Vou orar pela sua vida. Tem mais alguém? Não deixe que o mundo dite a sua vida, porque ela foi resgatada por Jesus. Tem mais alguém? Levante a sua mão onde você está. Deus te abençoe. Vou orar pela sua vida. Deus te abençoe. Vou orar pela sua vida. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Deus te abençoe. Vou orar pela sua vida. Tem mais alguém? Levante a sua mão. Levante a sua mão. Tira o peso. Tira o peso. Tira o peso. Seja livre. Seja livre. Tem mais alguém? Levante a sua mão. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. E abra seu coração. Feche seus olhos. Abra seu coração. Eu quero orar pela sua vida. Deus sabe que você levantou sua mão. Deus sabe. Deus sabe o desejo que você tem no seu coração. Você que levantou a mão. Deus sabe. Ora comigo. Senhor meu Deus. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e Pai nosso também. Agora, Senhor, quando nós ouvimos e lemos a Tua palavra, Pai querido, ela nos fala da liberdade que Jesus nos deu. Por isso agora, Senhor, em nome de Jesus, eu estou te pedindo, meu Pai, especialmente pelos meus irmãos e irmãs que levantaram as mãos. Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um.
O Senhor sabe qual é o jugo que está prendendo. E em nome de Jesus, eu estou te pedindo que esse jugo seja quebrado agora para a honra e para a glória de Jesus. Ó Pai querido, coloca certeza nesses corações de que são livres, verdadeiramente livres por Jesus. Ó Pai querido, te peço por todos que puderam ouvir a palavra hoje, que o Senhor continue atuando em cada coração, falando em cada coração. Ó Pai querido, ajuda-nos a nos mantermos livres, usando da liberdade que o Senhor nos deu em benefício dos outros, não dando, ó Deus, ocasião à carne para nos levar de novo para debaixo da condenação. Muito obrigado, Senhor, pelo entendimento da Tua palavra nesta noite. Conceda-nos, Pai, uma semana abençoada na Tua presença, no nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus.